Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Hoje a gente vai dar sequência a mais uma edição do nosso seminário semanal, Seminários Abertos em Economia Industrial e da Inovação. Temos o prazer de receber aqui o Fernando Mesquita. O Fernando é pós-doutorando via programa PNPD-CAPES do DPCT, Departamento de Política Científica e Tecnológica, do Instituto de Geociências da Unicamp. Ele vai apresentar aqui um trabalho em coautoria com a professora Ivete Luna, também nossa colega do Instituto de Economia. O trabalho é intitulado The Uneven Geography of Knowledge in Agriculture, Regional Inequalities in Brazil Sugarcane Production. Obrigado pela presença, Fernando. A ideia é você fazer uma apresentação de algo em torno de 20, 25 minutos, para a gente depois ter, até talvez um pouquinho mais, para a gente ter um tempo para debater com os colegas, para a gente avançar na discussão sobre o trabalho. Obrigado, Fernando. A palavra é sua. Obrigado, Diegues, pela apresentação. Agradeço ao professor Diegues e ao Renato Garcia pelo convite para apresentar esse trabalho. Agradeço a todos que estão aqui presentes, em especial a professora Ivete, que é uma das coautoras desse trabalho e que poderá me ajudar no debate. Então, bom, eu vou compartilhar aqui minha tela para a apresentação. Ficarei dentro do tempo que foi combinado, ou até menos um pouco, em torno de 20 minutos para fazer a apresentação desse trabalho. Eu só preciso, antes de iniciar, de uma confirmação por áudio, dado que eu não estou vendo ela, se vocês estão vendo a minha tela. Tá ok. Sim. Tá tudo aqui. Tá ótimo, muito obrigado. Bom, o trabalho, ele foi intitulado, como o Diegues já adiantou, The Uneven Geography of Knowledge in Agriculture, Regional Inequalities in Brazilian Sugarcane Production. Ele foi realizado por mim, pela professora Ivete, do Instituto de Economia, e pelo professor Ronei Fraga, da UFMT. O trabalho, antes de iniciar a discussão do trabalho, eu gostaria de situar esse trabalho dentro da minha pesquisa. Minha pesquisa de pós-doutorado, ela tem um objetivo de trabalhar com o papel da agricultura como redutora das desigualdades regionais. Vem de uma tradição muito clássica dentro da economia e dentro da própria economia regional da Unicamp. Eu acho que eu destaco o trabalho do professor Wilson Cano, que discutia o processo de desconcentração produtiva, dentre os quais ele discutia a mudança da agricultura. Um trabalho extremamente importante para o meu projeto de pesquisa é o trabalho do Keller Campanella Diniz, que ele começa a discutir as desigualdades regionais em termos de conhecimento. A partir do momento que ele incorpora essa variável, né, então eu passo a ter um objeto de análise que é a agricultura como redutora das desigualdades regionais, pensando as desigualdades regionais em termos de conhecimento. Então, esse trabalho, ele se situa nesse contexto mais amplo como um estudo da cana-de-açúcar. Então, aqui o primeiro mapa que eu gostaria de mostrar demonstra justamente esse processo que a gente pode até definir como desconcentração produtiva, o movimento da fronteira agrícola da cana-de-açúcar, né? Mas o que a gente vê é esse movimento muito claro, né? Inclusive muito próximo do que é o próprio processo de desconcentração industrial, né, do movimento de São Paulo para outras regiões, né, embora aqui seja mais do interior paulista, né. Mas a gente vê esse movimento, né, a cana-de-açúcar antes concentrada em Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, ela passa a se expandir para o Triângulo Mineiro, sul de Goiás, Mato Grosso do Sul, intensifica a produção no norte do Paraná, no oeste de São Paulo. Então, a partir desse movimento que a gente pode pensar da geografia da produção, a gente vai discutir a geografia do conhecimento. Então, colocamos como objetivo, colocar, né, em que medida que o movimento da fronteira da cana-de-açúcar
pode gerar potencialidades para as regiões que ele vai definir como periféricas, que são essas regiões aqui do interior do território nacional, de criar novas capacidades de conhecimento. Então, o trabalho é muito claro, esse objetivo, identificar esse movimento da cana-de-açúcar é uma oportunidade para essas regiões do interior em criar novas capacidades de conhecimento relacionado com a agricultura, e o que a gente pode pensar aqui de uma forma mais geral, como que a mudança na geografia da produção afeta a geografia do conhecimento, né? E essa questão, né, a resposta, a análise dessa questão vai me dar a resposta à minha primeira questão, né, agricultura como redutora das desigualdades regionais. Uma resposta muito específica, dado que eu estou pensando só em uma atividade agrícola, que é a cana-de-açúcar. Para cumprir esse objetivo, o nosso referencial teórico associa três noções, três discussões da literatura. A primeira é a de sistema regional de inovação, né? Já foi bastante discutida aqui, né? Inclusive o próprio professor Renato já apresentou um paper sobre essa discussão, de modo que eu posso passar por ela de maneira bem rápida. Ela é a nossa primeira análise, né, sobre os sistemas regionais de inovação. Então, aqui a gente já começa a qualificar melhor a nossa pergunta em pensar se a cana-de-açúcar pode estimular novos sistemas regionais de inovação nas regiões periféricas. Então, esse sistema regional de inovação já nos permite, de uma forma mais precisa, pensar o nosso objeto de estudo. A partir dessa análise, a gente também passa a qualificar melhor o que a gente entende por conhecimento, né? Não é um conhecimento de uma forma geral, mas vamos pensar em dois tipos de conhecimento, porque os dois tipos de conhecimento, que é o conhecimento analítico e o conhecimento sintético, estão baseados no trabalho também bastante clássico do Born-Achem e do Gedler, para pensar qual tipo de conhecimento que vai para o interior, qual tipo de conhecimento que se concentra no centro. Então, aqui a gente já começa a qualificar o movimento do conhecimento no espaço. Então, já não é só se tem a capacidade de estimular o conhecimento, mas que tipo de conhecimento? E daí, que tipo de conhecimento que se associa com o sistema regional de inovação? É essa articulação da teoria que a gente faz. Isso aqui, na verdade, não é uma articulação nossa, né? O próprio Achei e o Gedler já faz. O que passa a ser uma articulação mais do nosso trabalho é relacionar isso com centro-periferia. Então, a gente pensa que o conhecimento ele não só se organiza no espaço, e as regiões desenvolvem sistemas regionais de inovações por elas mesmas, e a partir desses desenvolvimentos, desses sistemas regionais, elas desenvolvem seu conhecimento. Na verdade, não é isso que se manifesta, né? Na verdade, existem interações entre diferentes regiões, e dentro dessas interações, a gente pode pensar um sistema centro-periferia. Essa é a nossa ideia. Então, a gente pode pensar aqui, articulando as três ideias, que o centro é uma região com um sistema regional de inovação mais bem desenvolvido, capacitado a desenvolver o conhecimento analítico, já que esse conhecimento é um conhecimento mais complexo, mais de fronteira, né? Ao passo que a periferia tem um sistema regional de inovação deficiente. E esse sistema regional deficiente, ele consegue desenvolver um conhecimento sintético. E ela consegue desenvolver um conhecimento sintético que é necessário para absorver um conhecimento analítico. Então, eu não estou indo muito claro nisso, eu não estou aprofundando muito nesses conceitos proposital, porque eu imagino que muitos de vocês já devem ter uma certa familiaridade, mas qualquer coisa eu posso avançar nesses conceitos. Eu tomaria muito tempo avançar em cada um deles agora, podemos avançar no debate, mas é essa a ideia da estrutura teórica. Bom, a partir dessa estrutura teórica, a gente vai desenvolver a nossa metodologia, né? A metodologia, ela parte de uma divisão regional da produção de cana-de-açúcar. Então, a partir daquele primeiro mapa que eu demonstrei lá, a gente divide 6 sub-regiões, sendo São Paulo aqui, né,
São Paulo Early Region, né? E aqui o F é Frontier Region, né? Então, São Paulo Frontier Region, Minas Gerais Frontier Region, Goiás Frontier Region, Mato Grosso do Sul e Paraná. Então, a gente quer entender como que a cana-de-açúcar estimula o sistema regional de inovação de cada uma dessas sub-regiões. Bom, a parte é como mensurar conhecimento analítico e conhecimento sintético, né? O conhecimento analítico é aquele conhecimento baseado na ciência, baseado na capacidade na cana-de-açúcar, de compreensão do genoma da cana-de-açúcar, a capacidade de proceder o melhoramento genético, esse conhecimento relacionado às ciências agrárias, à ciência biológica, em partes também às ciências exatas da terra, em parte também do engenheiro agrônomo. Esse conhecimento analítico, a gente fez uma análise com base na plataforma Lattes, e a gente também fez uma lista de profissões. Então, ele é analisado em duas dimensões, publicações e profissões qualificadas, né? Essas profissões qualificadas remete a pesquisador em ciências agronômicas, o engenheiro agrícola, né? Esse aqui é, inclusive, um debate que a gente fez com a literatura, dado que esses autores, né, o Bornachem considera muito engenharia como conhecimento sintético, a gente fez toda essa justificativa para que o engenheiro aqui seja o conhecimento analítico, o engenheiro agrícola, depois o conhecimento sintético ser mais aquele conhecimento do campo mesmo, né? E também biólogo, geólogo, geofísico. Bom, são profissões que podem gerar um conhecimento, digamos assim, analítico para a agricultura. Então, a gente quer analisar a dinâmica espacial das publicações, primeiro, e dessas profissões, onde é que estão essas profissões na agricultura. O conhecimento analítico, ele foi dividido em duas partes, que é o geral, que a gente pode pensar como o conhecimento de todas as áreas de agricultura, o que é importante, porque você desenvolver conhecimento para a soja, de certa forma, você vai desenvolver o conhecimento que pode, ele não vai ser automaticamente útil para a cana-de-açúcar, mas ele pode contribuir, sim, para a cana-de-açúcar. Só dando um exemplo, que existe uma interconexão entre conhecimento na agricultura, não é uma coisa extremamente especializada, né? Um pode contribuir com o outro. Então, a gente tem um dado que é geral, as profissões de forma geral, e específica. O específico já são essas profissões no setor. Então, se um geólogo está trabalhando na universidade, ele é geral. Se ele está trabalhando na usina, ele é específico. Bom, conhecimento sintético. Da mesma forma, a gente vai medir de duas formas. A primeira é pela experiência do trabalhador, né? Porque aqui já é aquele conhecimento mais tácito, né? É aquele conhecimento que ele vai para o campo, né? É aquele conhecimento que ele vai pelo aprendizado, né? É um conhecimento do learning by doing, isso aqui, né? Ele vai mexer com a cana-de-açúcar, ele vai aprender coisas que ele não necessariamente está com uma base científica, pensando o que vai ser o significado daquele tipo de ação que ele está fazendo, mas algum tipo de aprendizado do campo. Isso é essencial na agricultura, porque cada local, cada lugar tem uma variedade de clima, tem uma variedade de solo, tem uma variedade de pragas, eles vão lidar em alguns lugares com formigas, outros com broca, então cada lugar tem uma especificidade, então não dá para você pegar o conhecimento analítico lá dos laboratórios, jogar para o interior de Goiás e isso vai produzir uma cana de alta produtividade. Você vai precisar combinar ele com conhecimento sintético, que é esse conhecimento baseado na experiência, que foi mensurado a partir da experiência do mês de trabalho. E a gente também pensou profissões técnicas, isso aqui também está baseado na literatura, o Bornachem defende essa ideia, o conhecimento sintético como baseado em profissões técnicas, então são essas quatro formas de análise, né? Aqui não faz muito sentido a gente fazer aquela divisão de geral e específico, né? A gente já pensou só o que está, de fato, na produção, né? Porque o conhecimento técnico ele já é mais aquele conhecimento que vai para a produção de cana de açúcar, de fato, né? Bom, a gente analisou esses três anos aqui, 2003, 2010 e 2017, e aqui estão nossos resultados, né? O conhecimento analítico, primeira parte, sobre a publicação no Lattes. O que a gente identifica é uma concentração do centro. Essa é a primeira parte. Isso aqui demonstra o papel das universidades dentro do Sistema Regional de Inovação.
As universidades do centro produzem mais sobre cana-de-açúcar. O que a gente vê, e isso aqui é bem importante, o Paraná tem uma dinâmica importante, né, de publicação. O interior de São Paulo, pouco, né, muito pouco aqui. Isso aqui é uma Unesp, né, de Ilha Solteira, mas a gente vê aqui alguns pontinhos, né, no Mato Grosso do Sul, pontinhos também em Goiás, são pouca participação na publicação. Triângulo Mineiro, você tem Uberlândia como forte, e Uberaba um pouco mais fraco, e Tuiutaba também, né? Mas você vê aqui, né, aqui está se formando uma região, né, um sistema regional de inovação que tem agora uma interconexão entre cidades, Campinas, Ribeirão Preto, Araras, Sertãozinho, todas essas cidades interagem e se articulam, né, com uma forma de produzir o conhecimento analítico. Sobre o conhecimento nas atividades das profissões, né, que a gente mencionou. É interessante que aumenta, né, as profissões que a gente colocou como profissões capazes de gerar conhecimento analítico, mas praticamente o centro fica com 56%, né? O que é importante aqui, da mesma forma, é o Paraná, né? O Paraná tem um 15%. Mas quando a gente joga do Paraná para o conhecimento específico, que já é o conhecimento analítico dentro do setor, que é uma proxy, embora a gente não tenha trabalhado com esse conceito, mas dá para a gente pensar a capacidade que a empresa, a firma, demanda dessa mão de obra qualificada, a gente vê que o Paraná está com 4%, né? Ao passo que aqui também diminui, né? O centro também diminui, e aqui o São Paulo, né? São Paulo aqui na periferia próxima ao centro, ela é a que mais absorve, né? Ela consegue, embora ela produza pouco, ela absorve muito. É o inverso do Paraná, que produz muito e absorve pouco, né? Esse aqui, eu já vou adiantar algumas das nossas conclusões. A gente pode dizer que o Paraná parece que tem os elementos do sistema de inovação para produzir conhecimento analítico, mas a unidade produtiva do Paraná, nos parece, dado que precisaria de estudos para fazer essa afirmação, mas nos parece pouco eficiente, de modo que o sistema regional de inovação ele não funciona muito bem, apesar das universidades e apesar da formação de uma mão de obra qualificada. Tanto é que é uma região em decadência da produção de cana-de-açúcar. Aqui é o contrário, né? Aqui já adiantando também um pouco das conclusões, né? São Paulo, ela não tem tanta publicação, não tem tanta geração, mas ela absorve, né? Ela tem um efeito centro-periferia muito claro aqui, porque o centro produz o conhecimento e a periferia absorve esses profissionais, não cria esses profissionais, né? O que parece que vai mudando um pouco são as outras, né? As regiões do Cerrado que vão começando a ter um pouco mais, mas ainda são muito pequenas em relação a esse tipo de conhecimento analítico, né? Bom, aqui em relação ao tempo de experiência, né? Aqui a gente vê que todas elas aumentam, então vai reforçando a ideia de que essas empresas, elas vão tendo mais tempo de trabalho, né? Com mais tempo de trabalho, eles vão desenvolvendo mais conhecimento sintético. Inclusive, o Paraná, né, avança bastante o conhecimento tempo de trabalho aqui no Paraná, todas avançam, né? Avançam em Minas Gerais também. São as regiões que parece que está com o maior avanço do conhecimento sintético, né? Aqui, esse gráfico demonstra já a relação com as profissões técnicas, né? Então, aqui a gente vê São Paulo, né? O centro era praticamente a maior parte, né? Também diminui um pouco. Aqui você já vê uma parte que o São Paulo Frontier Region consegue criar mais, né? Esse é um sistema mais, também um pouco mais, embora também concentrado, né, relativamente, um pouco mais desconcentrado, né? Aqui a profissão técnica, você tem São Paulo, Paraná com um pouco, né? Mas eles conseguem, de certa forma, ter um aumento desse tipo de profissional, que não é profissional da universidade, de escolas técnicas, né? Então, bom, passando para as conclusões, eu já adiantei algumas das nossas conclusões. A gente vai discutir que, respondendo à pergunta se a cana-de-açúcar é uma oportunidade para essas regiões do interior em desenvolver uma capacidade de conhecimento, me parece que essa capacidade é limitada.
Acho que esse seria o principal argumento. Ela é limitada. Ela é limitada porque você tem uma região central, que é onde se concentra o conhecimento analítico, né? Esse é o primeiro ponto. E para a periferia, nos parece mais rentável, pensando no produtor da periferia, se articular com esse conhecimento analítico do centro e produzir o conhecimento sintético, que esse, de fato, tem que ser próximo da produção, né? O conhecimento sintético tem que ser ali do local, né? Ele precisa desenvolver um conhecimento de como o conhecimento analítico do centro se comporta no local. Então, esse tipo de lógica de organização do conhecimento no espaço nos parece mais racional para os produtores da periferia, de forma que existe uma limitação na desconcentração do conhecimento. Ele não segue o mesmo movimento da fronteira agrícola, mesmo que a agricultura demande o conhecimento local, diferente de muitas outras atividades econômicas. Aqui a gente conclui que um pouco da agricultura segue uma lógica de concentração espacial próxima da indústria, né? Bom, então a gente tem aqui o Paraná. Isso aqui foi algumas coisas que eu já adiantei, né? Parece que você tem, né, o crescimento de publicações, produção de conhecimento geral, mas parece que na firma mesmo é muito pouco, né? Talvez um sistema regional de inovação onde os atores estão, mas as interações falham. São Paulo, ele é muito dependente dessa outra região aqui. Ele é o mais cresce a cana-de-açúcar, mas ele é muito dependente dessa outra região aqui. Então, eles não produzem publicação, não tem uma geração do conhecimento geral, mas ele aumenta o conhecimento específico, né? Então, ele está, digamos assim, ele não está se constituindo um sistema regional de inovação, mas ele está absorvendo. Os outros três aqui, que vão ser as regiões de Cerrado, elas seguem uma lógica muito semelhante, com alguma pendência benéfica ao Triângulo Mineiro. Mas, de uma forma geral, as três seguem a mesma lógica, que é uma pequena capacidade de publicação e de empregos, né? Mas eles conseguem aumentar o conhecimento sintético, né? Eles vão conseguindo ampliar o que é o conhecimento sintético. Esse, sim, que é o mais específico, avança para a periferia. E talvez o artigo ele não se completa em si, né? É claro que ele traz questões, ele é uma análise muito geral do território, que traz uma questão de reflexões sobre estudos de caso, para entender melhor o que está acontecendo nessas regiões, né? Então, eu encerro por aqui, tentei ficar dentro dos 20 minutos, e, mais uma vez, reforço meus agradecimentos e fico pronto para o debate. Muito obrigado, Fernando, pela excelente apresentação, dentro do tempo. Bom, a gente tem tempo agora para o debate. Vou levantar duas questõezinhas aqui para a gente começar. Talvez elas estejam mais claras para mim, né, na versão, obviamente, final reduzida do trabalho, né? São dois elementos de cunho metodológico, mas acho que tem algumas implicações nas conclusões para a gente debater. O primeiro ponto, quando vocês estão olhando, as duas têm implicações no que diz respeito à dinâmica de desconcentração, né? Quando vocês mostram lá o aumento das publicações, você deixou claro que é um seminário, uma apresentação curta, né? Mas você deixou claro que ele está bastante relacionado às universidades, à distribuição regional das universidades, né? Mas em algum momento nos resultados você citou o aumento das publicações, em termos absolutos, né? Em determinadas regiões, né? Aí, minha primeira pergunta é: vocês, em algum momento, controlaram esse aumento das publicações específicas para a temática da cana-de-açúcar, controlaram pelo aumento geral das publicações brasileiras? Porque a gente observou, nesse período que vocês estão analisando, como vocês sabem muito bem, uma explosão das publicações, né? Então, isso não necessariamente parece algo muito metodológico, né? Mas poderia sinalizar numa desconcentração. Essa é uma primeira questão. E uma segunda, isso está esclarecido no texto, com certeza, mas eu não tive oportunidade de ler ainda, mas quando vocês falam quando vocês olham
o conhecimento analítico específico e o sintético, em diversos momentos você disse que está olhando para o setor, né? Ok. Aí, pensando um pouco nessa lógica do centro-periferia, que é o paralelo que vocês tentaram estabelecer, né? Não sei se colocar as limitações do conhecimento se difundir, mas a minha pergunta é, esse setor, ele é o setor produtor, é quem está ali na ponta, é a firma, a unidade local que está vinculada à produção da cana, ou é uma definição um pouco mais ampla? Por que eu faço essa pergunta? Além da questão metodológica da raiz, da questão rural, dos empregos formais, né? Mas mais do que isso até, se a gente for pensar na perspectiva de centro-periferia, que você estava estabelecendo esse diálogo, quando a gente observa o conhecimento analítico formado no centro e tendendo a uma difusão lenta, desigual, etc., que a gente conhece para a periferia, se transformando em mais sintético, quando a gente olha para os indicadores, a gente tende a observar o seguinte, de maneira geral, mesmo da lógica do Brasil. No centro, muitas vezes o esforço ou o conhecimento, entre muitas aspas, está internalizado na empresa do setor mesmo. Quando eu vou para a periferia, a forma de conhecimento dela, muitas vezes não está internalizada, mas está num conjunto de prestadores auxiliares. Ou seja, o que eu estou querendo trazer para o debate? É um ponto metodológico, mas acho que é importante. O que é o setor? Se o setor for só a empresa produtora mesmo, talvez não tenha subestimado, só talvez, eu não tive a oportunidade de ler o artigo, né? A disseminação de ocupações específicas em prestadores de serviço. O que eu estou querendo dizer? Quem está lá na fronteira, talvez o cara não tem tamanho, ou ele está no começo, não tem conhecimento acumulado ainda, mas ele compra de um terceiro, que às vezes é até o cara do centro mesmo. Isso tem impactos nas ocupações também. Questões para refletir. Assim. Renato, Renato, por favor. Quer passar a pergunta? Faço a pergunta ou passa para o Fernando? Depois faz uma rodada e depois passa. Uma rodada, né? Ou Fernando, fica à vontade também. Acho que mais uma cabe, né? Pode tá, passar. Fala, Fernando. Pode passar para o Renato fazer uma rodada. Uma das perguntas que eu ia fazer, o Diego já fez, que é da raiz, tá? Então não vou fazer. Tá? Tenho 3 comentários, são mais comentários do que pergunta. Tá? O setor que vocês escolheram, eles me parece, tá? Eu confesso que desconheço o setor, não conheço plantação de cana-de-açúcar. Me parece que o conhecimento analítico, tá, gerado nas universidades, ele se codifica muito facilmente, né? Então, ele se codifica como? Ele se codifica em sistemas de irrigação, ele se codifica em máquinas e equipamentos, ele se codifica em insumos. Então, me parece que a transferência desse conhecimento que é gerado nos centros prestadores de serviço para o produtor, tá certo? Ele se dá de uma forma menos tácita e mais codificada. Tá? Você tem um ponto importante, Fernando, que você levantou, falou assim, olha, tem condições de solo e climáticas que são específicas, isso vai necessitar que algum tipo de conhecimento tácito, seja ele analítico, mas provavelmente sintético, local seja importante, justamente para que você seja capaz de utilizar aquele conhecimento que está encapsulado numa semente, num adubo, desculpa se eu estou falando os termos errados, tá? Não conheço o jargão da agricultura. Você vai precisar de um conhecimento local. Então, os resultados que vocês chegam me parecem bastante coerentes com aquilo que se esperava para o setor. Tá? Então, essa é a minha primeira observação. Segunda observação, será que não há, porque dentro do seu referencial conceitual, tem lá o trabalhinho, desculpe, me fazer referência a esse trabalho que eu vou fazer com o trabalhinho é uma falta de bom senso completo. O trabalho do professor Felipe Cook,
tá certo? Que é uma baita de uma referência dentro da discussão do Sistema Regional de Inovação, onde ele tem aquela figurinha lá, que eu tenho usado bastante nas minhas apresentações e tal. Então, ali tem um conjunto de instituições. Dentre essas instituições estão as instituições de transferência de tecnologia. Tá? Será que, me parece, tá certo? E repito, sem conhecer muito bem o setor, que tem o que se chama em inglês de missing link, aí, que são esses órgãos de transferência de tecnologia, que no caso da agricultura são as empresas e as instituições de extensionismo rural, tá? Que no Brasil funcionam, eu acho que relativamente bem, tá? Um pouco eu conheço o setor, tá? Então, será que não tem que olhar para o papel dessas, pensando numa perspectiva sistêmica, tá certo? Depois, quando olhar só para as publicações e não olhar o papel dessas instituições de transferência, parece importante, né? E a outra é mais uma sugestão, Fernando, porque vocês estudaram essa área de expansão agrícola, né, a partir do estado de São Paulo, em direção ao centro-oeste, né? Mas existem outras áreas de produção agrícola que seriam, talvez, casos interessantes até de comparação, né? Por exemplo, a região Nordeste, né? Alagoas e Recife, tá? Uma vez estava visitando a UFAL, na época a gente podia visitar os lugares, né? A gente não pode mais, a gente só faz pelo Zoom e pelo Google Meet. E aí me falaram que a universidade que mais recebia royalties de empresas no Brasil era a UFAL por conta dos cultivares da cana-de-açúcar, tá? Eu confesso que eu não fui atrás desse dado, não questionei, estava lá dentro da UFAL quando me disseram isso, certo? E aí olharam para mim assim, recebe mais que a Unicamp. Tudo bem, parabéns, muito bom, acho bom. Tá? Quanto mais a universidade consegue repassar e mais receber, ótimo. Mas de repente até porque me parece que no caso é uma produção, se você for comparar com o Nordeste, né? Às vezes tem outra dinâmica, a comparação vai atrapalhar, mas a produção é menos mecanizada, até por conta de condições de relevo, tá? Então talvez a participação do conhecimento sintético seja ainda mais importante. Tá? A minha quarta pergunta era da Raiz, o Diego já fez, tá? Mas eu, por fim, quero parabenizar, Fernando, você, o Ronei e a Ivete pelo trabalho. O trabalho é muito interessante, eu acho que você, Fernando, especificamente, mas agora com a Ivete, com o Ronei, já vem trabalhando esse tema da geografia da inovação e tem produzido contribuições muito relevantes, o que é para nós e para mim particularmente é um prazer enorme ter interlocutores tão qualificados que também trabalham com o tema, tem interlocutores tão qualificados. Então eu queria parabenizar vocês pelo trabalho, porque ele está bem legal, bem interessante. É isso. Legal, acho que podemos fazer essa primeira rodada, né, Fernando? Depois a gente já tem a sua Helena escrita para você. A gente faz uma segunda rodada. Pode ser? Pode ser. Gostaria de iniciar, então, agradecendo os comentários do elogio do Renato Garcia. Uma referência, é muito bom receber um elogio de uma das suas principais referências, então eu fico muito feliz, Renato. A primeira pergunta se remete a um ponto muito específico. A primeira pergunta do Diegues, que remete às publicações. Ela remete a um ponto muito específico que o Ronei trabalhou nesse artigo. Então, o Ronei está aqui. Eu não sei se ele está ouvindo, Ronei. Ronei, você gostaria de você comentar essa primeira pergunta do Diegues? Olá, gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Satisfação encontrá-los, mesmo que virtualmente. Diegues, obrigado pela pergunta, tá? A sua pergunta foi, olha, é importante controlar se o crescimento da publicação da ciência setorial, qual é a relação dessa taxa de crescimento com o crescimento da ciência brasileira como um todo. Basicamente, acho que foi essa a sua pergunta, né?
Esse dado não está no artigo, a gente acabou deixando de fora, mas sim, a publicação no setor sucroenergético especificamente, ela cresce a taxas mais crescentes do que a ciência brasileira como um todo. A gente consegue chegar nesse número, nesse valor, porque a gente está trabalhando com a plataforma Lattes. Então, aqui a gente buscou, então, 220 GB de dados, 6 milhões de currículos cadastrados, e a gente tem a dimensão da ciência brasileira o mais próximo da sua totalidade. Então, assim, esses dados existem, as publicações no setor sucroenergético crescem a taxas maiores que a ciência brasileira como um todo. A gente acabou não colocando no artigo para tentar limitar por uma questão de espaço. Obrigado pela pergunta, Fernando. Sinta-se à vontade. Certo, obrigado. Sobre a parte do setor, eu vou responder, e depois se a Ivete quiser complementar algum ponto da minha resposta, fique à vontade, Ivete. A gente usou uma classificação que é muito convencional na literatura que estuda o setor sucroenergético, eu me refiro, por exemplo, ao trabalho do Beric, que utiliza uma base do setor sucroenergético como 4 atividades, que são 4 partes da KINAI, né, que é uma parte relacionada à produção de açúcar, outra à produção de refino de açúcar, a produção de etanol e a parte da cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar está junto, mas conhecendo o setor, é muito comum que a cana-de-açúcar seja proprietária da terra também. Então, a usina seja proprietária da terra. Então, a usina, ela tem os fornecedores e ela tem uma parte que é dela, proprietária. Então, a gente precisou incluir a usina nessa classificação da RAIS, por conta desse processo, embora o nosso foco seja no conhecimento agrícola, né? A gente não está pensando muito no conhecimento por exemplo, na indústria em si. Se no centro, outro ponto, né? Se no centro ele está internalizado na empresa, eu tenho uma visão que no centro você tem mais, né, do que... Você tem empresas... Essa é uma questão muito interessante, que está combinando com o último ponto do Renato, né? Quais são as empresas do setor sucroenergético que inovam? Porque é um setor muito heterogêneo, é um setor altamente heterogêneo, e você tem desde empresas como a São Martinho, como a Cerradinho, que fica no interior de Goiás, que são empresas inovadoras, que são empresas que têm trabalho junto com a cana-de-açúcar, até outras empresas que o produtor não tem muito. E essas empresas não necessariamente estão só no centro, né? Então, você tem dessas empresas inovadoras na periferia. Então, eu diria, eu não sei se eu peguei muito bem a sua pergunta, talvez a Ivete pode complementar melhor o que eu estou respondendo, mas eu diria que na periferia você tem um sistema menos estabelecido, mesmo que a empresa tenha, ela tem maiores limitações, de gerar esse conhecimento, mas eu digo que na periferia ele é mais internalizado na empresa, enquanto no centro você tem uma maior, digamos assim, uma maior distribuição. E você tem até um papel, pensando na relação do Sistema Regional de Inovação, que é um papel das empresas nas empresas, né? Eles trocam conhecimento entre eles. Então, o trabalho, ele acaba não pegando esse ponto, né? Acho que o Diego pegou uma parte importante, né? Ele acaba não pegando esse ponto, que é o conhecimento das empresas na periferia, né? Acaba diminuindo um pouco esse ponto. Ivete, você tem algum comentário? Eu acho bem legal essa questão, porque a gente de fato não pensou nisso, né? Mas se a gente olha de novo para aqueles gráficos ali de pizza, né, de composição, né, você vê que é, na verdade, justamente na periferia que tanto há uma evolução, digamos assim, nessa internalização de forma mais geral, né, dessas capacidades. Se a gente pensa que a gente está olhando para o todo e para dentro do setor, e esse processo se intensifica mais dentro do que a gente classifica como um setor, de certa maneira, essa questão da terceirização, por exemplo, está controlada, né? Porque se não houvesse esse efeito de internalização, seria mais intenso a né? Como a gente viu, principalmente para a questão do conhecimento
tácito e mais recentemente para o conhecimento analítico. Então, isso acho que pelo menos garante que os nossos conhecimentos, os nossos resultados não estão biasados, né, para esse lado. Se há efeito, então é de diminuição, mas o que a gente vê é um processo até certo ponto, digamos assim, num sentido positivo, embora muitas vezes ainda frágil, né? Então, mas é um assunto interessante, né? De pensar lá em como tratar mais à frente, né? Eu acho que vale como conversa aqui mesmo, no seminário, esse que é o propósito, né, de pensar qualitativamente, tal, alguma reflexão, mas da maneira com que o Fernando já explicou, de cara, como vocês definiram o setor a partir da perspectiva lá do Bellic, já contornava todos os potenciais problemas, né, problemas entre aspas, que eu estava imaginando que poderiam surgir. Então, acho que com relação ao artigo, tudo ok. Fica só uma reflexão para a gente. Bom, então, obrigado, Jags, desculpa pela pergunta, pelas questões. Pela questão do Renato Garcia, eu acho que esse papel, ele fez alguns comentários, eu vou comentar especificamente o terceiro ponto dele, né, que é o papel dessas empresas de transferência de tecnologia. Acho que isso é essencial na cana-de-açúcar, e eu vivenciei isso participando, né, de seminários sobre o setor. Eu participei de muito desses seminários, e sempre tem nesses seminários aquelas empresas de consultoria, né, aquelas empresas de consultoria vendendo serviços, né, sobre a fertilizante, todo esse tipo de adubação, variedades, né, as variedades ficam mais pelos institutos, mas também análise de ambiente de produção, né, que é o centro de pesquisa, né, eu acabei focando muito na universidade, mas é essencial o papel do CTC, do IAC, da RIDESA, né, que está nas universidades, né, mas esses dois centros são essenciais no melhoramento genético. Então, esse elemento é essencial para o sistema regional de inovação. Sim, eu acho que a gente precisa, talvez, aqui juntar algumas coisas quantitativas que a gente pensou com a parte qualitativa, né, para tentar identificar esses atores, né. Então, achei excelente a sua comparação. Essa questão sobre a comparação com o Nordeste, eu vou ser bem breve, porque eu já sei que a gente está um pouco rápido, está um pouco dentro do tempo, mas eu tenho conversado muito com isso com a Ana Cristina, ela sempre vem comentando com isso, né, ela fala como que o setor do Nordeste não demanda tanto conhecimento, né, embora a universidade tenha. A universidade ali no Nordeste produza muito, né, mas o setor lá acaba sendo um setor mais tradicional, mais conservador. Ela comenta sobre esses pontos, mas eu acho excelente essa observação sobre a comparação, né, que aqui você tem um empresário, e no Centro-Oeste também, que demandam esse conhecimento. Bom, legal, obrigado, Fernando. Suelene, por favor. Oi, pessoal. A minha pergunta é um pouco relacionada ao que o Renato falou, porque quando você olha para as universidades, me parece que você está olhando para o centro e muito menos para a periferia, porque as universidades estão no centro. Então, a minha questão é, como, porque você diz, eu estou tentando ver como que ocorre essa transferência. Então, não haveria uma forma, não sei, de repente olhando para a produção, como que algo que que, sei lá, na publicação apareceu e que foi colocado na produção, eu não sei, fazer esse link com a periferia, haveria alguma forma? Porque me parece que você coloca foco no centro quando você olha para as universidades. E a periferia vai ficar de fora, porque onde que está localizado, né? Pensando na localização, onde estão localizadas as universidades? No centro, e muito menos na periferia. Então, como que você avalia como fazer, conseguir olhar essa transferência? Não teria alguma forma, sei lá, alguma forma de produção que poderia, eu não sei, eu estou especulando, porque eu realmente conheço muito pouco do setor, mas eu penso que, às vezes, quando você está pegando a publicação, se eu entendi corretamente, você olhou a localização
do autor, né, da publicação. E aí, segundo ponto se não seria legal olhar as coautorias e olhar se existe uma rede de coautores nessas publicações, e talvez você olhar se há diferenças dessas redes, de repente, para algum grupo específico da cana, que tem maior conhecimento sintético, ou menos, aqueles conhecimentos que são mais qualificados ou menos qualificados, se essas redes são mais robustas, menos robustas. Acho que talvez, olhando para essas redes de coautoria, daria algo legal também, não sei, acho que também não, eu acho que talvez seja um trabalho futuro, né, esse daí é a primeira parte, mas parabéns, acho que é um trabalho super legal, era isso que eu queria perguntar, assim. Não sei se eu fui muito clara. Mais algum comentário, pessoal, nessa rodada? Mariana pediu a palavra. Desculpa, Ariana, não vi você. Oi, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Parabéns pelo trabalho, gostei muito, eu gosto do tema, né? Assim, como na área do Renato aí, a gente gosta de estudar geografia da inovação. Eu tenho um comentário, mais relacionado à questão do conhecimento sintético. Eu tendo a achar, e aí entra um pouco também no que a gente já falou sobre a raiz, eu não consigo visualizar muito bem o conhecimento sintético agrícola. Eu, assim, sem ler o artigo, tá, com base na apresentação de vocês, dado que vocês estão usando a raiz e que muitas quinais ali estão... Tem uma questão aí da área agrícola tá subestimada na raiz, porque tem muito emprego informal, e depois vocês pegam outros setores, produção, refino, produção e refino. Será que vocês não estão avaliando muito mais o conhecimento sintético industrial do que o agrícola? Eu fiquei um pouco nessa dúvida, sabe? Como que eu consigo pegar conhecimento sintético agrícola pela raiz? Para mim, não consigo visualizar bem isso, tá? E aí, pegando um link também aí com o que a Suelene falou, talvez fazer algum controle aí, pensando nessa coisa da centralização das atividades de produção acadêmica, talvez, sei lá, de alguma forma controlar ou medir as ICTs locais, né? Ver a produção específica das ICTs locais, não apenas das universidades, enfim. É isso, gente. Muito obrigada e parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, Ari. Fernando? Agradeço pelas duas ótimas perguntas da Ariane e da Suelene. Eu vou responder e o Rony e a Ivete fiquem à vontade, qualquer comentário adicional que gostaria de fazer. Sobre a universidade, Suelene, acho que essa pergunta sua é excelente, porque uma das ideias do artigo era pensar o papel dessas universidades que foram para o interior do território nacional, dentro dos anos 2000, né, 2010, teve muitas universidades que foram, né, o FGD, ali, você tem a Universidade Federal de Jataí, tem os institutos federais, né, o Instituto Federal Goiano, a UFO é mais antiga, mas você tem a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, você tem um campus novo da UFO, em Ituiutaba, você tem uma série de universidades que foram para o interior, e uma das ideias foi pensar, essas universidades, elas estão contribuindo para o desenvolvimento da cana-de-açúcar, né, qual que é o papel delas, né, e talvez acho que a nossa pesquisa foi muito visual, olhado por cima, e a gente não conseguiu captar especificamente o que elas fazem. Eu sei que tem algum tipo, por exemplo, na UFO, eu sei que tem um grupo extremamente importante sobre fertirrigação, quando você usa a vinhaça junto com a água para fazer a irrigação da cana, né, a cana sempre tem um problema com a vinhaça, né, quem é de região próxima de cana-de-açúcar sabe disso, né, e eles fazem uma fertirrigação, mas se você jogar fertirrigação, é extremamente complexo, você tem que saber onde joga, quando joga, como joga, em que momento joga, e quem sabe disso é um centro de pesquisa da UFO. Então, eles têm algum tipo de grupos ali que entram nesses nichos. Então, a gente começou a pensar um pouco
se a periferia está publicando, se a periferia tem isso, mas tem esse outro lado, né? A maior parte das universidades estão aqui. Então, acho que esse ponto de rede de coautor é uma ideia muito boa, porque daí a gente pode pensar que existem parcerias entre as universidades do centro e da periferia. Então, talvez você tenha um autor, que é lá da UFO, para desenvolver no centro um tipo de conhecimento que é daquela região, porque quem desenvolveu o conhecimento sobre o Cerrado, muito, o científico sobre o Cerrado, foi o pessoal do centro, né? Que já trabalhava com a cana-de-açúcar e começou a desenvolver. O que eles faziam? Eles sabiam como é que era o comportamento da cana dentro das condições de Ribeirão Preto. Daí eles pensavam, vamos pegar essa mesma variedade e jogar lá para Goianésia. Qual que vai mudar? Então, esse pessoal de Ribeirão Preto começou a desenvolver um conhecimento sobre o Cerrado, né? Então, esse conhecimento analítico. Mas a gente precisa ver qual foi o papel do pessoal de lá, né? Então, eu acho que é excelente esse ponto. Esse ponto, Ariana, eu acho que é um dos pontos difíceis para a gente, porque a gente ficaria nessa, né? A gente precisaria esse ponto sobre o conhecimento sintético, né? Se ele acaba sendo mais industrial. A gente ficou nessa, né? É uma limitação, né? A gente não consegue separar dentro da indústria quem que é o pessoal da parte agronômica, porque você tem ali na indústria do setor secundário, você tem a parte de gerência industrial, você tem a parte de gerência agrícola, você tem outros de administrativo, o cara da logística, você tem diversos segmentos dentro dessa área, e você tem o agronômico. O que a gente pode fazer que a gente, de certa forma, conseguiu mensurar isso, é quando a gente pega aquelas profissões que são profissões articuladas à agricultura, de certa forma, e joga isso para a firma. Então, de certa forma, a gente consegue, mas sempre vai ter um pouco desse viés, entendo eu. Não sei se a Ivete concorda comigo, mas vai ter um pouco desse viés, porque a gente não consegue tirar ali da fábrica o pessoal da agricultura. E eu acho que é um ponto que você reforça, né, sobre o papel das ICTs locais. Eu acho que é um ponto que reforça, né, mas acho que talvez seria um trabalho qualitativo também, né, para pensar as escolas técnicas também, né, todas as outras que atuam nesse setor, né, acho que é um ponto bem importante. Algum complemento antes, Vete, Ronei? Não, eu gostei demais da ideia que a Suelene deu, porque é uma outra maneira também de qualificar a interação entre as regiões, né, que foi um elemento também que foi chamada a atenção, né, na apresentação no IKBR, né, e a gente já estava pensando também em analisar a difusão desses conhecimentos do centro para a periferia a partir dos fluxos, né, de ocupações, né. Então, já estamos pensando em trabalhar com redes na próxima edição do artigo. Então, a sugestão da Suelene vem a calar, né? Eu cuido de um lado, né, das redes no emprego e o Ronei cuida das redes acadêmicas, né? Então, tudo se complementa, né? Já quanto à observação da Ariana, eu concordo, sim, até certo ponto, mas a gente tem que levar em consideração também que estamos falando de conhecimento, de um conhecimento sintético, querendo ou não, mais voltado justamente para esse setor formal, de fato, né? Ia ser muito difícil, por exemplo, se a gente, de alguma maneira, quisesse incorporar também, talvez, aqueles trabalhos mais temporários, né, que foi uma coisa que a gente também levou em consideração, né, que podia estar, de fato, mais vinculado para a agricultura, mas não é aquele conhecimento acumulado, aquele conhecimento tácito que, de fato, fica ali na base de conhecimento da estrutura, do setor, a la Lundvall, né? Então, acabamos optando por tocar mesmo a partir do emprego formal, nos amparando no fato de que estamos efetivamente olhando uma dimensão tecnológica, de fato, um lado mais industrial também, né? Não tem jeito, né? Até porque é a RAIS, né? Não é a PNAD, né? Então, foi uma escolha metodológica que a gente espera ter justificado adequadamente no artigo, né, mas eu concordo com você, mas que nem o Ronei já falou, o Fernando já falou, não temos muito como fazer essa separação, né, então, o jeito. Sim. Eu gostaria de adicionar só, de uma maneira bem rápida, que quando nós trabalhamos
com a base de currículos Lattes, a gente basicamente elimina o viés das universidades centrais, porque eu deixo de considerar só o que está no Scopus e no Web of Science, que é a coisa de 11% da ciência, tudo que existe no Lattes, só 11% está no Scopus. Então, só para ter uma dimensão do quão o Lattes tem um volume maior. E a gente tem acesso a esses dados, e a nossa forma de calcular a participação da universidade já considera essa heterogeneidade da periferia, porque se um artigo tem 2 autores, um da UFMT, onde eu sou professor, e um da Unicamp, onde eu fiz doutorado, esse artigo terá um pontinho para a UFMT, um pontinho para a Unicamp. Então, a gente já basicamente controla esse efeito e consegue, na verdade, captar o nascimento da periferia, né, o nascimento do volume de publicação na periferia. A gente só optou por não colocar isso em rede porque a gente tem 520 tabelas, 520 gráficos, e fica aquele volume gigante, a gente se perdeu várias vezes para achar onde estava a análise correta. Mas, assim, é uma análise central, Suelene, e assim, a gente já considera ela em alguma medida. Naturalmente, a gente pretende melhorar e amadurecer numa versão futura. Obrigado. Posso só fazer, juro que é rápido. É porque quando você diz, olha, eu gostaria de pensar, né, na interiorização, desculpa, das universidades. Mas eu penso assim, a interiorização, primeiro ela vai ter, antes de chegar à publicação, primeiro ela vai levar o professor para lá, os alunos, e até que se gere, porque o professor que está ali nessas universidades mais novas, ele vai ter muito menos tempo para publicar, né? Primeiro ele está ali, ele vai dar um monte de aula, então publicação. Será que, de repente, considerar algum indicador do INEP dentro das áreas que estão sendo dadas ali, as áreas do conhecimento, não poderia captar isso? Quais as áreas do conhecimento em que a universidade que foi para o interior está sendo aplicado, não poderia ser um indicador de se está tendo este elemento? Eu teria que ver no INEP, mas eu acho que tem no INEP quais foram as universidades que foram, as áreas, tudo bonitinho. Tem os microdados, né, do INEP, e de repente eles poderiam ajudar uma forma de captar esta interiorização de áreas ligadas à cana-de-açúcar na periferia. Não sei, mas pode ser um dado para se olhar do INEP. Ótimo, obrigado pela sugestão, Suelene. Eu não olhei essa base de dados. Não sei se o Rony tem algum comentário. Eu não olhei, mas eu acho que isso é de fato... Eu acho que se a gente for seguir esse caminho, Fernando, a gente pode pegar pela quantidade de orientações relacionadas à cana, pela quantidade de defesas de dissertações, de projetos de pesquisa. A gente consegue atingir esse objetivo utilizando a própria base de dados que a gente já tem, pegando basicamente quantas orientações e projetos de pesquisa existem relacionados à cana. Torna um pouquinho mais subjetivo, porque o que exatamente é relacionado à cana... O recorte é um pouquinho mais difícil, mas é totalmente possível. E agradecemos a Suelene pela dica. Ótimo. Mas é um ponto bem importante, Suelene. Eu tive uma visão qualitativa disso, né? Porque, só bem rápido, é muito difícil para a pessoa que forma aqui em Piracicaba, por exemplo, ou forma na Unicamp, querer ir morar em Chapadão do Céu, querer morar lá pro interior, ali do interior de Goiás. O que eles fazem? Eles vão para lá, né, esse pessoal daqui da Unesp, da Unicamp, e fica lá uns 4, 3 anos até ganhar um dinheiro e vai embora, né? Todos eles me falavam isso. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma interação com a universidade local, né, ali com a Universidade Federal de Jataí, justamente por esse ponto que o Rony comentou, o PCC, que eles fazem, né? Daí ele fornece terra, a usina oferece a terra, né? Oferece a mão de obra e o aluno consegue trabalhar ali com uma coisa específica da usina. Então, desenvolve uma relação universidade-empresa que o nosso trabalho, mas acho que o ponto que o Rony comentou é importante, né? A gente consegue, de certa forma, mensurar um pouco, né? Esse ponto. Mas muito bom, obrigado pela colocação. Mas parabéns, muito bom o trabalho. Obrigado.
Bom, obrigado, pessoal, Fernando, Ivete, Ronei, Suelene, pelos comentários.